Há semanas, canais do YouTube e criadores de conteúdo afirmam que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul lançou uma nova moeda chamada Unidade. Milhões de views, posts virais e o sonho da dolarização ganham popularidade. Então, algo sem precedentes aconteceu. Forbes, Jerusalem Post, CNN e grandes veículos ocidentais divulgaram a mesma história. Veja só, a mídia ocidental costuma ignorar notícias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas agora publica manchetes sobre o lançamento da moeda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui está o que ninguém está te contando. É tudo uma mentira, e essa mentira não é apenas um clickbait aleatório. Isso leva os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ao fracasso, pois todos aguardam uma moeda que nunca é lançada. Elas perdem a confiança em todo o projeto. A questão é, quem se beneficia quando os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são culpados por promessas que nunca fizeram? Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não lançaram nada. A unidade está longe de ser nova. A verdade é bem diferente do que dizem. E hoje vamos contar para você o que realmente está acontecendo aqui no ThinkBricks. Nós temos acompanhado as redes imperiais tentando minar a soberania nacional há anos. Enquanto a grande mídia e criadores de conteúdo ousados correm atrás de manchetes sensacionalistas, nós revelamos a verdadeira história. Infelizmente, não achamos que essa história receberá a atenção que merece, já que parece que as pessoas gostam mais de sensacionalismo e mentiras do que da realidade e da verdade desconfortável. Mas nós respeitamos nosso público e gostaríamos de criar uma comunidade mais consciente, então chegou a hora. Hoje, vamos desvendar o golpe da moeda unitária em 4 partes. Primeiro, apresentando a empresa privada que começou essa confusão em maio de 2023. Segundo, como Índia, Rússia e China rejeitaram repetidamente. Mesmo assim, a narrativa continuou se espalhando. Terceiro, a infraestrutura ocidental, escondida atrás da maioria global e da marca Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E quarto, os canais de notícias falsas gerados por inteligência artificial, agora clonando vozes e imagens de economistas reais para espalhar essa história e outras desinformações. Essa última deveria te assustar. Vamos começar do início. Aqui está o que realmente está acontecendo com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E os Estados-membros estão gradualmente mudando para a moeda nacional no comércio internacional. Eles estão tentando evitar o dólar o máximo que podem. Esta é uma explicação simples da tendência de dolarização entre os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. China e Rússia estão fechando acordos em rublos e yuans, a Índia está usando rúpias e o mesmo está acontecendo com o Irã, Emirados Árabes Unidos e assim por diante. Sistemas de pagamento reais, apoiados pelo Estado e soberanos, estão sendo construídos lentamente, mas de forma constante. Em novembro de 2025, Paulo Nogueira Batista Júnior, um dos cofundadores do novo Banco de Desenvolvimento, publicou Além do Dólar sua proposta. A iniciativa de pagamentos transfronteiriços dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, uma moeda fiduciária lastreada por títulos soberanos, voluntária, inflexível, projetada para respeitar a independência de cada nação enquanto possibilita a cooperação. Isso é desenvolvimento real, com foco em infraestrutura, baseado na produção, não em especulação, não em exageros, apenas nações trabalhando juntas em seus próprios termos. Mas você não vai ver a CNN cobrindo isso, vai? Porque a verdadeira história não gera cliques de pânico que você vai conseguir depois. Porque isso é uma informação irrelevante agora. É aqui que começa a campanha de desinformação. Falando em dinheiro, vamos falar do nosso por um segundo. Pense que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é uma equipe pequena. Nós não somos financiados por lobistas ou doadores bilionários. Contamos totalmente com espectadores como você para manter este trabalho. Se você quiser apoiar pesquisas independentes que vão direto ao ponto, considere assinar nossa newsletter Substack ou usar os Super Thanks aqui no YouTube. Você vai receber análises mais profundas, relatórios exclusivos e as histórias reais que a grande mídia não aborda. Outras maneiras de ajudar estão na descrição. Agora, voltando ao golpe. No dia 9 de maio de 2023, a Organização Intergovernamental Internacional chamada ERIAS lançou o White Paper da Unidade.
Ela sugeriu um token digital garantido, 40% em ouro e 60% em moedas nacionais. O autor, Alexei Subotin, ligado a Arhangelsky Capital Management. Nos bastidores, Vasily Drabikin cuida da parte técnica. Depois há o CFA Center, uma pequena empresa focada em engenharia financeira. Esse grupo tem conexões com a zona de inovação Skullcover. Não entenda mal, é tudo regular e legal. Mas não há apoio oficial do governo, nem envolvimento do Banco Central, apenas uma proposta. Como muitos outros, esse documento passou quase despercebido, ficando em segundo plano diante de coisas mais silenciosas. Semanas depois, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Joe Shankar, fez uma coletiva em 3 de julho de 2023. Ele foi direta. A Índia não tem planos para uma moeda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ela disse que isso não é viável na prática. Sobre o que discutiremos na reunião dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ainda não sabemos, pois há outras questões e nenhuma ideia sobre uma moeda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Moeda, se entendi corretamente o seu ponto, mas para mim, moedas continuarão sendo uma questão muito nacional por muito tempo ainda. Isso deveria ter encerrado a história. Em maio de 2024, o jornalista Pepe Escobar publicou um artigo chamando a unidade de bomba de diddlerização. Escobar é uma voz respeitada na análise de múltiplos atores. Nós o consideramos um amigo, ele é um repórter, então ele só fez o trabalho dele. Mas a reportagem dele afirmou que a unidade tinha apoio do Conselho Empresarial dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ótimo endosso, mas o Conselho Empresarial dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é apenas consultivo. Sem poder para destituir governos, ele não pode criar políticas soberanas. Mesmo assim, a narrativa se espalhou e muitos passaram a crer que a unidade era política oficial. Escobar publicou um segundo artigo antes da cúpula de Kazan, aumentando ainda mais as expectativas. Então veio a cúpula de Kazan em outubro de 2024. O presidente Putin abordou o assunto diretamente. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não vão lançar uma moeda comum. Ele alertou que apressar uniões monetárias pode causar desastres, como os que a Europa enfrentou. Não, claro e sem ambiguidades. Após um ano, em 16 de outubro de 2025, mais uma reviravolta nessa saga. O projeto Unidade lançou um light paper. Eles o rebatizaram como um benchmark descentralizado global na blockchain Cardano. Mesmo projeto, novo marketing e desrespeito ao que Putin disse. Em 28 de novembro de 2025, Escobar publicou um terceiro artigo, afirmando que a unidade poderia salvar o comércio global. E o circo das redes sociais começou de novo, possivelmente até pior do que da primeira vez. Até CNN, Forbes e outros veículos tradicionais declararam que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul lançaram a unidade. Mas apenas alguns dias antes, Putin disse ao India Today que não há necessidade de pressa em relação a qualquer moeda comum. No Fórum de Doha de 2025, o conselheiro chinês, Victor Gao, esclareceu a posição da China. A China não está interessada porque não tem problema com o dólar ou com o SWIFT. Mas há membros dentro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que continuam falando, você sabe, sobre introduzir uma moeda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por exemplo, ou um sistema de liquidação dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China não está muito ansiosa para impulsionar isso. Porque, na minha opinião pessoal, eu não tenho problema com o dólar ou com o sistema SWIFT. O problema que eu tenho é que algum país quer transformar o dólar ou o sistema SWIFT em armas. Se continuarem fazendo isso, vão acabar forçando os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul a criar uma moeda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou um sistema de liquidação dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, por que essa narrativa insiste em não morrer? Bem, achamos que é porque alguém quer que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul pareçam desorganizados. Eles querem que você ache que o bloco não se coordena. Mensagem simples. Eles querem que os governos pareçam caóticos, enquanto os atores privados ocidentais parecem ser a verdadeira solução. E aqui está o detalhe. Uma publicação chamada Soberanista investigou a infraestrutura da unidade. O que eles descobriram expõe todo o jogo. Os preços da unidade são baseados na plataforma ballionhats.com, sediada em Delaware, nos Estados Unidos. Para a conversão de moeda, eles usam a Checon, que fica no Canadá,
e está listada na Nasdaq, a blockchain. Cardano, uma tecnologia comercial do Ocidente. Se a Cardano falhar, toda a unidade desmorona. Então, a unidade, como uma moeda global majoritária, é construída totalmente sobre infraestrutura ocidental. O último artigo mencionou também a criação de um conselho consultivo que inclui Michael Hudson, Jeffrey Sachs, Yanis Varoufakis e Paolo Nogueira Batista Jr. Economistas brilhantes, pensadores de classe mundial. Mas aqui está o problema. Tirando Batista, nenhum deles vem de países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outra coisa curiosa é que Batista tem trabalhado em sua própria proposta de sistema de pagamentos transfronteiriços dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma iniciativa real, focada no Estado, voluntária, soberana, realista. Fizemos uma ótima entrevista com ele. Assista ao vídeo aqui ou na descrição. Mas a unidade ainda usa o nome dele, Mistério. Acha que não pode piorar? Pois é, ficou muito pior do que parece. E agora temos canais no YouTube gerados por inteligência artificial que clonam não só as vozes, mas também as imagens, de forma hiperrealista. Vídeos falsos de Batista, Varoufakis e até John Mershmer, afirmando que a unidade foi lançada pelos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E várias outras informações falsas, milhões de visualizações, tudo mentiroso, espalhando a mesma mentira. Você percebe o padrão? O Ocidente não consegue mais conter o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com sanções e busca destruí-lo, gerando confusão. Faça o bloco parecer não confiável, faça as pessoas perderem a fé e envenene o poço antes que o BRICS beba dele. Isso é uma guerra de informação, e o alvo é a sua percepção sobre o que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul pode alcançar. O verdadeiro projeto do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é sobre soberania, respeito mútuo, desenvolvimento de longo prazo, nações construindo infraestrutura juntas, comercializando em suas próprias moedas, criando sistemas que servem ao seu povo, não aos especuladores financeiros. Essa é a qualidade de heroína necessária aqui: paciência, soberania e a coragem de construir devagar. O império oferece velocidade, espetáculo e colapso. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul oferecem tempo, estabilidade e resistência civilizacional. Então, aqui está a questão. Se um projeto unitário é bom ou ruim, isso é debatível, mas esse não é o ponto. A unidade é uma proposta privada, uma entre muitas que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul receberam. Queríamos deixar claro que isso nunca foi uma política oficial. Atualmente, a dolarização real ocorre por moedas nacionais e sistemas de pagamento estatais, não por tokens privados em blockchains ocidentais ou fake news de inteligência artificial. Estamos em um ponto de virada. A batalha pela soberania vai determinar se as nações construirão seus próprios futuros ou se afundarão em uma confusão fabricada. A maior arma do império não é mais o dólar. É a sua dúvida quando você vê manchetes sensacionalistas sobre lançamentos dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Pare, pergunte quem está por trás disso. Pergunte o que os governos realmente disseram. A verdade é mais lenta do que o clickbait, mas é a única coisa que sobrevive. Obrigada por assistir.